Olá a todos! Bem-vindos a mais uma viagem pelo tempo e poder. A história está repleta de líderes poderosos que moldaram civilizações e deixaram marcas indeléveis. Hoje, exploraremos os 10 maiores reis da história, cujas ações e legados transformaram o mundo. Preparem-se para conhecer os gigantes que moldaram o destino da humanidade. Começamos nossa lista no Egito, terra dos faraós, com Ramsés II. Conhecido como Ramsés, o Grande, ele governou o Egito por mais de 6 décadas. Ramsés II é uma figura lendária, um faraó-deus que se destaca na magnificência do Egito antigo. Ele é famoso por suas conquistas militares, expandindo o Império Egípcio até o que hoje conhecemos como Síria. Ramsés II não era apenas um conquistador, mas também um construtor. Seu reinado é marcado pela construção do majestoso templo de Abu Simbel, um exemplo da grandiosidade da arquitetura egípcia. Ramsés II, o faraó Sol, cujo brilho ainda ilumina as páginas da história. Do Egito, atravessamos o Mediterrâneo e chegamos à Grécia, berço da democracia e de Alexandre, o Grande. Em apenas 33 anos de vida, Alexandre mudou o curso da história. Rei da Macedônia a partir de 336 a.C., Alexandre não se contentava com fronteiras. Em pouco mais de uma década, Alexandre conquistou um território que se estendia da Grécia ao Egito, chegando até a Índia, um feito comparável apenas ao império de figuras como Júlio César. Ele não apenas conquistava terras, mas também corações e mentes, difundindo a cultura grega por onde passava. Fundou cidades como Alexandria, no Egito, que se tornou um centro vibrante de cultura e conhecimento, um farol do saber na antiguidade. Alexandre, o Grande, um conquistador implacável, um líder visionário, um nome que ecoa através dos tempos. Deixamos o mundo antigo e avançamos no tempo até a França do século XVII, onde encontramos o Rei Sol, Luís XIV. Luís XIV, o Rei Sol, personifica o absolutismo, a crença no poder absoluto do rei, tão bem retratada em obras como O Príncipe de Maquiavel. Ele centralizou o poder na França, transformando o país em uma potência europeia, rivalizando com a Espanha e a Inglaterra. Luís XIV, o Rei Sol, um monarca absoluto, um mecenas das artes, um construtor incansável, assim como nosso próprio Oscar Niemeyer. Gengis Khan, o conquistador implacável. Da opulência da corte francesa, viajamos para as estepes da Mongólia, onde encontramos Gengis Khan. Nascido Temujin, ele uniu as tribos mongóis, antes divididas como os nossos próprios estados brasileiros, e as lançou em uma onda de conquistas que varreria a Ásia. No século XIII, Gengis Khan criou o maior império contíguo da história, um feito que o coloca ao lado de nomes como Alexandre, o Grande. Ele era um estrategista brilhante, um líder carismático e um administrador capaz, qualidades essas que o permitiram unificar um povo e construir um império. Gengis Khan, o conquistador implacável, o unificador da Mongólia, uma figura que evoca tanto admiração quanto temor. Henrique VIII, o Rei Transformador. Atravessamos agora o Canal da Mancha e chegamos à Inglaterra do século XVI, onde encontramos Henrique VIII. Coroado em 1509, Henrique VIII governou a Inglaterra com mão de ferro, em uma época marcada por intrigas e jogos de poder, como vemos em Game of Thrones. Ele rompeu com a Igreja Católica para se divorciar de sua primeira esposa, Catarina de Aragão, um ato que chocou o mundo e mudou o curso da história da Inglaterra. Henrique VIII fundou a Igreja Anglicana, tornando-se o chefe supremo da Igreja na Inglaterra, um movimento comparável à Reforma Protestante de Lutero. Henrique VIII, o Rei Transformador, a figura central da Reforma Inglesa.
um monarca que desafiou o status quo e moldou o destino de uma nação. Pedro, o Grande, o czar modernizador. Da Inglaterra, viajamos para a vastidão da Rússia, onde encontramos Pedro, o Grande. Coroado em 1682, Pedro, o Grande, encontrou a Rússia atrasada em relação às potências europeias, assim como o Brasil buscava se modernizar no século XX. Ele decidiu que a Rússia precisava se abrir para o Ocidente, adotar novas tecnologias e costumes, assim como fizemos com a vinda da família real portuguesa e a abertura dos portos. Implementou reformas administrativas e militares, modernizou o exército e criou a Marinha Russa, transformando o país em um player importante no cenário internacional. Pedro, o Grande, o czar modernizador, o visionário que abriu a Rússia para o mundo, um líder que ousou sonhar e construir um futuro diferente para sua nação. Voltamos no tempo até o século VIII, para encontrar Carlos Magno, um nome que ressoa na história como um dos pilares da civilização ocidental. Coroado imperador do Sacro Império Romano-Germânico em 810 a.C., Carlos Magno unificou grande parte da Europa Ocidental, um feito comparável ao que viria a ser a formação da União Europeia séculos depois. Carlos Magno promoveu a educação e a cultura, incentivando o Renascimento carolíngio, um período de grande efervescência intelectual e artística, comparável ao nosso próprio Renascimento. Carlos Magno, o pai da Europa, o unificador do Ocidente, o patrono das artes e da cultura, um líder que deixou um legado duradouro para a Europa e para o mundo. Frederico II, o rei filósofo. Do século VIII, saltamos para a Prússia do século XVIII, onde encontramos Frederico II, o Grande, um personagem fascinante que une a força militar à mente perspicaz. Coroado rei da Prússia em 1740, Frederico II transformou seu reino em uma potência militar e administrativa, rivalizando com a França de Luís XIV. Ele modernizou o exército prussiano e implementou reformas administrativas, consolidando o poder da Prússia e expandindo seus domínios. Frederico II era um patrono das artes e das ciências, um amante da música e da filosofia, um líder completo como os nossos próprios líderes da Inconfidência Mineira. Frederico II, o rei filósofo, o estrategista militar, o patrono das artes, um líder que personificou o ideal do rei filósofo iluminista. Davi, o rei pastor. Viajamos para o Oriente Médio para encontrar Davi, o segundo rei de Israel, uma figura central no mundo judaico-cristão. Davi, um pastor que se tornou rei, derrotou Golias e inspira fé e coragem até hoje. Ele unificou as tribos de Israel e estabeleceu Jerusalém como a capital do reino. Davi expandiu as fronteiras de Israel, transformando-o em um reino poderoso. Salomão, o rei sábio. Salomão, filho de Davi, famoso por sua sabedoria e riqueza. Herdou um reino poderoso e o tornou mais próspero. Expandiu o comércio e fortaleceu o exército, conhecido por sua sabedoria, um atributo valorizado. Deus apareceu em um sonho e ofereceu-lhe o que quisesse. Salomão pediu sabedoria para governar com justiça. Construiu o primeiro templo de Jerusalém, um marco sagrado. Legados e lições. E assim termina nossa jornada pelos reinados de 10 dos maiores reis da história. 10 homens, 10 destinos, 10 legados que moldaram o mundo. Ramsés II, Alexandre, o Grande, Luís XIV, Gengis Khan, Henrique VIII, Pedro, o Grande, Carlos Magno, Frederico II, Davi, Salomão. Cada um deixou sua marca na história, inspirando admiração e debate. Que possamos aprender com seus erros e acertos, pois a história é um ciclo que se repete. A história é feita de líderes cujas ações alteraram o destino de nações.